Ver para crer. Muita gente pede provas concretas para acreditar em algo. Por pensar assim, há quem questione: a Bíblia é real? Ao contrário do que podem pensar, esse livro tem cheiro, cultura, cor e contexto. Mas nunca foi tão fácil contar e provar as histórias dos tempos de Jesus. O primeiro museu de arqueologia bíblica do Brasil e único do gênero da América do Sul foi inaugurado no UNASP. O Museu de Arqueologia, ele tem aqui 3 funções, se eu posso resumi-las. Primeiro, comunicar o conhecimento da Bíblia Sagrada a todas as pessoas. Segundo, produzir pesquisa dos alunos, exercitando a mente, o raciocínio. E, em terceiro lugar, testemunhando desta história maravilhosa que em teologia chamamos de história da redenção. Não existe nada mais significativo para um povo do que a sua própria história. Esse é o nosso grande patrimônio. E agora, o povo da Bíblia, além do livro, tem acesso a objetos, artefatos visíveis e palpáveis para entender tudo o que aconteceu no passado. A gente pensou disso como se fosse uma caixa flexível que pudesse ter as obras expostas e a arquitetura não falasse por si só. O acervo fosse mais importante do que a própria arquitetura, né? Aqui no MAB, o nosso acervo, ele entra num recorte temporal de 3.300 anos antes de Cristo a 1453 depois de Cristo. Então é um longo período onde conta a história da Bíblia. Toda essa estrutura não está em um lugar qualquer, está em um centro universitário. Um lugar repleto de pesquisa, pessoas circulando e, principalmente, busca por conhecimento. O UNASP é a casa do MAB. Dentro de uma universidade, você ter um museu que valoriza a Bíblia e atrela com a ciência bem feita, respeitosa, com técnica, é o ápice da existência de uma casa de ensino. Como professora, você sabe que a criança precisa ver alguma coisa de concreto para acreditar, às vezes, né? É necessário. E também adultos, porque tem gente que não acredita, né? E quem veio para a inauguração, de perto ou de longe, não se arrependeu. O MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, está sendo surpreendente, porque a gente estava na expectativa já e foi além da nossa expectativa, porque isso aqui é a comprovação da nossa fé, né? Autoridades e membros de outras comunidades também acompanharam e prestigiaram a celebração com uma certeza: o Museu de Arqueologia Bíblica é uma conquista de todos. Com esse museu, ela dá ao texto bíblico a importância que ele precisa ter. A arqueologia é algo muito importante à medida em que fala com o material, com o concreto, com o que traz provas concretas. A prova concreta ela é muito importante, não somente pela questão da confirmação do que aconteceu, mas também porque é muito agradável, é muito acessível, é algo que fascina as pessoas mais intelectuais e também as pessoas que têm um pensamento, digamos assim, mais simplório. O MAB é a história da Bíblia, na palma da mão e na frente dos olhos. Agora, quem quiser, pode ver e crer. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Recebemos um convite do Dr. Rodrigo Silva para estar fazendo a cobertura da inauguração do MAB, o maior museu de arqueologia bíblica da América Latina. Então vem comigo para conhecer aqui em primeira mão. Olha que legal, isso daqui é uma réplica de um sítio arqueológico, como que é lá no Oriente Médio, como que são achados os artefatos bíblicos, e olha que maravilhoso essa maquete em dimensões reais. Espetacular demais. E detalhe, você está conhecendo comigo em primeira mão porque é a primeira vez que eu estou entrando aqui. Vamos dar uma olhada aqui agora, olha que legal, essa daqui é uma Bíblia. Olha só, essa é uma Vulgata Latina, de 1528. É uma das primeiras bíblias que foram traduzidas para, vamos usar assim o termo, por povão, que geralmente naquele contexto as bíblias eram todas apenas em latim, que começa as transliterações para o alemão, na época de Martim Lutero, para que o povão conseguisse ter acesso às bíblias também no seu idioma. Isso aqui, ó, isso aqui é réplica dos escritos achados nas cavernas de Qumran, por volta de 1946 a 48, e são escritos até mesmo com o livro de Isaías, e colocado do lado dos escritos que nós temos hoje da profecia de Isaías, bate quase que exatamente. Esses escritos são datados por volta de 50 a 150 a.C., de pessoas que moravam ali no deserto da Judéia, né? Que provavelmente escreveram esses documentos, cópias, e deixaram guardados em vasos
por muito, muito tempo, que chegou até nossos dias de hoje, né? Chamado de os essênios, né? Muitos até dizem que João Batista fazia parte. Aqui tem uma réplica da Torá. Tá aqui, ó. Os pergaminhos nas sinagogas na época de Jesus e até mesmo nos dias de hoje são exatamente desta forma. Lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo é dado para ele o rolo da profecia de Isaías, foi mais ou menos desta dimensão e deste formato o rolo, o pergaminho que ele pegou para fazer a leitura ali de Isaías 61. E agora você está vendo aqui uma réplica em tamanho original. Olha que legal, essa escrita em grego, provavelmente isso daí é de papiro. Isso é muito interessante e você está vendo aqui em primeira mão. Vamos dar mais uma voltinha aqui? Ali atrás, aquela peça quebrada, em formato de U ou V. Ela é citada em 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando Paulo fala sobre o símbolo quittine. E ele explica tudo naquele contexto ali, sobre o amor. E aqui você pode ver exatamente o objeto que o apóstolo Paulo faz a comparação ali, com o amor que você deve ter com o próximo. Tá da pedra de Roseta. Esta pedra aqui tem 3 idiomas, você pode ver que é bem diferente, ó. São 3 idiomas. E foi através desta pedra, achada em 1799, que conseguiram criar o alfabeto da língua dos faraós, porque até então os hieroglifos que estão aqui em cima, aqui, ó, que é a primeira escrita, não conseguiam decifrar, não conseguiam traduzir. Mas como as demais línguas eles já tinham traduzido, eles entenderam que eram as mesmas escritas em 3 idiomas diferentes e assim conseguiram então decifrar aí a língua dos faraós. E aqui nós estamos vendo ela numa dimensão original. Esta pedra foi tirada do Egito por Napoleão Bonaparte na sua conquista do Oriente Médio. E aqui nós temos uma réplica original. Olha que maravilha. Esse vaso em especial é muito particular. Por quê? Ele servia para misturar leite de cabra e mel. Como disse o Dr. Rodrigo, era como se fosse um Yakult, um Yakult da época antiga nos dias de hoje. E isso aqui a arqueologia conseguiu comprovar. E eram só pessoas com poder aquisitivo muito elevado que conseguiria ter esse tipo de jarro e fazer esse tipo de mistura. E é aqui que você entende a Bíblia em 3D, quando Deus promete para o povo hebreu que eles habitariam na terra do leite e do mel. O leite de cabra, e o mel era o mel de tâmara que eles misturavam aqui nesse recipiente. É que você está podendo ver um original, não é réplica, isso aqui é original. Pessoal, essa é uma maquete de como que era Jerusalém no período de Jesus Cristo. Você tem uma dimensão do tamanho da cidade, como que era a cidade que Jesus Cristo peregrinou, andou com seus apóstolos, trouxe os seus ensinamentos. E o mais curioso é o tamanho do templo, né? Geralmente, quando é mostrado, até mesmo para nós na internet, enfim, mostra-se sempre esta parte, que era a parte principal, onde tinha ali o trabalho levítico, o trabalho sacerdotal, enfim. Só que você vê que a esplanada do templo, ela era gigantesca demais, né? E tudo isso foi destruído aí no ano 70 da era cristã, pelo general Tito Vespasiano. Mas aqui você pode ter uma dimensão de como que era a cidade de Jerusalém no período de Jesus Cristo. Nessa maquete do templo, pessoal, você vê os ambientes que tinha dentro do santuário, lá em Jerusalém. Aqui tinha o primeiro átrio, que é cogitado que pessoas normais, judeus, né, poderiam entrar. Também tinha a divisão do átrio, onde tinha as pessoas que eram prosélitos, né, estavam se judaizando, crendo na fé do Deus de Abraão, mas não eram judeus. Aqui também tinha o ambiente que ficavam os sacerdotes, né, alguns levitas até poderiam peregrinar por aqui, mas dentro do templo tinha uma divisão, que era o lugar chamado de Santíssimo, onde no Velho Testamento ficava a Arca da Aliança, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no dia do sacrifício, né, chamado hoje de Yom Kippur, o dia da expiação do pecado de toda a nação. Então você vê que tinha as alas aqui que separavam o local que cada um poderia ficar. Aqui também tinha os locais que tinha o mar de bronze, lá dentro tinha os lugares do pão da propiciação, tinha também o altar do sacrifício e ficava tudo nesse ambiente aqui do templo. E aqui as pessoas poderiam peregrinar tranquilamente, mas aqui tinha lugares específicos para cada tipo de homem, até mesmo cargo que ele exercia dentro do santuário. Uma das histórias mais fascinantes da Bíblia é a história do rei Davi, que era um pastor de ovelhas e nas horas vagas servia como office boy, entregando marmita para os seus irmãos no campo de batalha. E você deve se recordar da história que narra ele derrubando um gigante de quase 3 metros de altura com uma funda. E aqui você tem uma réplica da funda que era usada naquele contexto como uma espécie de arma. Foi uma funda exatamente como essa que o rei Davi usou para derrotar o inimigo de Deus, o grande Golias. Fragmentos de rede de pesca
de Cesareia Marítima, mostrando que a vida do hebreu, do povo que habitava naquela região nos primeiros séculos, era uma vida praticamente que viviam da pesca e da agricultura. Aqui do lado também nós temos jarros, né, do período romano. Esses jarros poderiam usar para colocar perfume e tantas outras especiarias que as mulheres usavam. E logo aqui do lado nós temos as lamparinas do período de Jesus Cristo. Então as noites eram iluminadas através desses pequenos recipientes, que aqui na ponta você colocava até mesmo um pavio e lá dentro colocava azeite. Aí acendia para poder iluminar as noites nas casas ou até mesmo para sair para a rua. Então você vê toda a dificuldade e algumas são originais. Você vê ali que ainda tem resquícios de fogo nela, né? Pelo menos ali a partinha preta mostrando que elas foram usadas. Pessoal, aqui é um odre. E esses odres, eles eram feitos geralmente do estômago do animal, tá? Esse odre aqui é do período do Egito, de couro de carneiro. E detalhe, é muito parecido, se não for o mesmo formato que eram os odres que o povo hebreu usou na sua peregrinação do Egito para Canaã. E aqui você está vendo uma réplica, ou na verdade um original, né? Nem réplica, é um original achado lá na península do Sinai. E aqui temos vasos também, né? Estelas do período da conquista de Canaã, datado de 1500 a 1200 antes de Cristo. Olha que coisas maravilhosas, gente. Jarro do período do bronze final. Aqui nós temos uma espada romana do período provavelmente do primeiro século. Você vê a dimensão que era uma espada diferente, era mais ardonada, um capacete também romano. E aqui nós temos pregos originais que eram usados na crucificação. Então olha a grossura do prego e olha a dimensão do prego. E foi provavelmente, com 100% de certeza, um prego dessas dimensões que foram usados para cravejar as mãos do nosso Salvador. E logo aqui do lado também você vê um ossuário. Isso daqui é uma réplica de um ossuário pertencente ao sumo sacerdote Caifás, do primeiro século, da época de Jesus. Foi um ossuário achado lá na terra de Israel, e essa é uma réplica exata da dimensão de onde que eles guardavam os ossos. Tem até escrita aqui do lado, e a escrita do lado é a ideia do nome de Caifás. Aqui nós veremos máscaras mortuárias originais. Aqui não é réplica não, datada de aproximadamente 500 a 600 a.C., são originais. Aquela ali do centro ali, aquela mais enfeitada, era uma máscara mortuária de uma criança, ok? E ela é original. Então nós estamos aqui na frente de um artefato que tem aí mais de 2.500 anos e você está tendo agora o privilégio de estar vendo aqui agora. Caixa de cosméticos, a máscara de madeira, tudo aqui, ó. Olha essas jarras de cerâmica. Era desse jeito, naquele contexto. Esse aqui é a réplica do cilindro de Ciro. E é aqui que ele conta como conquistou a Babilônia e outros povos. E aqui nós temos uma réplica deste cilindro tão importante, que também remonta à história do povo hebreu, né? Porque ele era persa. E o que acontece? Ele libertou o povo judeu que estava cativo na Babilônia. Então também envolve aí o cristianismo. E aqui do lado aqui, ó, nós temos o escudo do período grego, né? E a espada aqui é dos persas. Eles estiveram em batalha porque os gregos conquistaram e destronaram os persas do poder nas campanhas de Alexandre o Grande. Então o escudo ele é persa e a espada ela é do período dos gregos. Isso é muito curioso. A história literalmente em 3D. Talvez você tenha assistido aí a série The Chosen, aquela série maravilhosa que fala sobre Jesus Cristo e os seus apóstolos. E você vai se lembrar de um personagem chamado lá Simão Zelote. Quem que eram os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo de judeus que eram conservadores que queriam se libertar dos romanos através da espada e da briga. E você vê que lá ele tinha uma adaga, ele andava com uma adaga até que ele joga essa adaga fora. E aqui nós temos uma original, uma adaga daquele período. Na verdade essa é mais antiga, é datada de 900 a.C., mas a ideia que você tem de uma adaga dos períodos bíblicos. Essa aqui é uma adaga persa do período do bronze. Dá uma olhada aí pra você ver em primeira mão a Bíblia em 3D. Aqui nós temos um relevo egípcio do faraó Akhenaton, de 1380 a 1334 a.C. O curioso é que neste artefato você vê que ele está adorando uma única divindade. E ele é mostrado até com uma deformidade ali no lado da perna. Por quê? É ensinado que este faraó era um faraó monoteísta, acreditava em um único Deus. E ele coloca ele na gravura como uma deformidade para provar ou para trazer a ideia de que ele não era um Deus entre os homens, como a maioria dos faraós entendiam que era um Deus, ou a cultura faraônica, né? Entendiam que eles eram Deus entre os homens. E aqui você pode ter agora a oportunidade de estar vendo. Olha que maravilhoso. Vamos continuar nosso passeio aqui. Aqui nós vamos ver uma múmia em dimensões reais, uma réplica de uma múmia em dimensões reais. É uma réplica da múmia de faraó Ramsés II, de 1213.
uma réplica exata do sarcófago de Tutancâmon, nas dimensões reais. Olha que maravilhoso. De 1327 a.C. e aqui os guardas, né, da sua tumba. E logo aqui nós temos máscaras, né, para culto cananita, culto pagão. E aqui, ídolos também, cananita, datado de 1200 a 1600 a.C. Eram usados em rituais de cultos pagão, né? Cultos que não eram o culto ao nosso Deus. E muitos desses artefatos aqui são originais, principalmente aquele ali do meio ali, ó, que você vê que tá meio esverdeado, aquele ali porque era de bronze. É de bronze e com o tempo o bronze deixa a peça nessa condição aí, ó, todo verde. Em Gênesis 31 tem um texto muito curioso. Raquel indo embora junto com Jacó, ela rouba ídolos do lar de seu pai Labão. E Labão fica desesperado e vai atrás dela. Mas o mais curioso é que Deus não condena como idolatria. Deus nem reprova essa atitude dela. Por que será? Porque era exatamente aquele tipo de ídolo ali. Não era ídolo para idolatria. Era como se fosse uma certidão de posse de terra. Como se fosse o documento da sua casa nos dias de hoje. Não era para idolatria. Era só para comprovar que a terra era sua. Então com essa atitude ela levou para tentar tirar do pai dela terras que pertenceriam a Jacó pelo período que ele trabalhou para o seu pai. Aqui, pessoal, nós temos uma réplica de uma carruagem egípcia. E olhando para ela, você consegue lembrar da descrição do livro do Êxodo, quando eles corriam por dentro do Mar Vermelho para capturar o povo hebreu. E diz o texto que o anjo do Senhor arrancava as rodas dos carros dos egípcios. E aqui você vê uma réplica em dimensões reais de como que eram aqueles carros de batalha dos egípcios. Um carro de guerra estratégico, puxado por cavalos, aqui em cima ficava de 1 a 2 pessoas, né? Era cogitado que sempre ficava um com arco e flecha e um outro com lança, guiando ali os cavalos. Um carro muito usado na batalha, em dimensões reais, citado na Bíblia. Nós temos aqui dentro do MAB um piso de como era dentro do templo no período de Jesus. Era exatamente nesse formato. Dentro do santuário. Aqui temos videiras típicas de Israel. Videiras de onde que era extraído aí o suco da uva, tanto para fazer o vinho como o suco natural da uva. E são lá de Israel. E aqui nós temos exatamente a mesma árvore da onde que era tirado os espinhos que foram colocados na cabeça de Jesus. Uma réplica do tamanho original do altar do sacrifício, daquele mesmo citado em Êxodo capítulo de número 20. Era aqui que os animais eram sacrificados em holocausto para o perdão do pecado do povo, da nação, da família. O animal era queimado até não sobrar nada. Aqui é uma oliveira centenária, vinda de Israel, das mesmas que são citadas no texto bíblico. Oliveira da onde que se extrai do fruto aí o azeite para ser usado no templo e para o consumo no dia a dia dos povos bíblicos e também para acender a lamparina, servia como combustível. Essa é exatamente uma réplica do túmulo aonde o corpo de Jesus Cristo foi depositado e permaneceu ali até por 3 dias, até a ressurreição. É uma réplica exata como aquela citada na Bíblia. Aqui, onde ficava o corpo. No dia da ressurreição, o relato é que os lençóis que envolviam o corpo e também o rosto estava dobrado e colocado no canto. Você pode ter uma ideia de como que era, então, um túmulo de uma família rica do primeiro século, né? José de Arimateia cedeu o túmulo para colocar, então, o corpo de Jesus Cristo. E aqui você tem aqui uma réplica em tamanho real, tamanho original de como que era um túmulo naquele contexto. E isso foi um pouquinho de tudo que tem dentro deste museu. Eu sempre levo os meus alunos comigo e vou explicando as peças à luz da Bíblia Sagrada. Para você se tornar um aluno meu online, aperte no link que está abaixo do vídeo, nos comentários.